L'épidémie de Covid-19 n'a pas épargné l'Amérique du Sud et en particulier son plus grand pays, le Brésil. A saúde, ela é precária, né? Por conta que a gente já mora bastante longe, no caso da Barra, do hospital. E médico tem pra gente a cada 15 dias, mas isso também se não tiver feriado, né? Se tiver feriado, daí ele pula e acaba, às vezes, passando até o mês inteiro sem vir um médico pra gente, né? E quando começou a pandemia, o posto de saúde continuou funcionando, o médico vinha, como que era? Não, daí foi parado, né? Daí durante esse tempo ficou fechado, né? E nem a gente de saúde também não trabalhou. E a gente ficou ainda um pouco mais difícil do que o que era antes. Quando a gente tem uma situação de emergência, a gente liga, né, no hospital e pede uma ambulância. Só que a nossa distância também é bastante, então geralmente leva 1h30 até 2 horas para a ambulância chegar para pegar o paciente. Et avec les enfants? No caso, quando eles começaram a estudar, daí logo já pararam, né? Ele ficou bastante tempo sem estudar. Daí, daqui a pouco, daí começaram de novo a chamar os pais para ir na escola para buscar a lição dos alunos. À noite, dar uma limpadinha na casa, daí de manhã ir para a roça, e daí chega em casa, almoça, dá uma lavadinha na louça e depois volta para a lição. Daí a gente, no caso, durante o almoço. No horário do almoço que eu sentava, né? Daí eu sentava para almoçar, descansava. Daí eu já falava, pega a lição lá que eu vou ajudar. Porque a gente também tem muito estudo. Eu achei que foi muito complicado. Mas eu, se for o caso de eu continuar ensinando ela em casa, eu vou dar o meu melhor e o possível para eles continuar, não parar o que eles começaram, já que é o estudo. Não sou professora, mas vou em frente com elas. L'épidémie a aussi eu un impact sur les communications, ce qui a posé beaucoup de problèmes. Foi meio difícil, viu? Porque a gente participava direto das reuniões, missas, coisas, foi tudo parado, né? E daí a gente não tá podendo se encontrar nada, né? É bem complicado. Também peguei Covid aqui, foi bem difícil. Internamente, nós, enquanto comunidade, a gente está conseguindo conversar, porque a força do hábito, né? Sempre nos trabalhos, depois do final de semana a gente se reúne para discutir o dia a dia da comunidade. Mas a comunicação para além, para fora da comunidade, está bastante complicado, porque a maioria das comunidades não tem acesso à comunicação, né? E isso fragiliza a nossa luta e a permanência do povo no campo, na roça, fazendo agroecologia, produzindo alimentos. Isso tem sido um desafio que estamos aprendendo ainda a conviver com isso. L'impact a évidemment été sanitaire. Il y a eu de nombreux morts au Brésil, mais il a aussi été économique et social. Et à ce sujet, il y a eu une aide d'urgence octroyée par le gouvernement fédéral, qui a été très importante. C'est une aide qui a permis d'amortir les pertes de revenus du travail et qui a touché plus de 66 millions de personnes en 2020. Mais cette aide ne fait pas tout. Pendant la pandémie, il y a eu aussi une augmentation brutale des inégalités d'accès aux services sociaux, au système de soins en particulier. Cette aide a été interrompue fin 2020, elle l'a repris en 2021 qu'avec une couverture et des montants réduits alors que la pandémie n'est pas finie. Ajudou muito, né? Eu estava recebendo, ajudava bem a gente, no caso, nas despesas da casa mesmo. Deixou a gente mais sossegado, né, por esse tempo que a gente recebeu. E agora? Como é que vai ser agora? Agora já deu mais, já foi mais, a gente sentiu, né, que já apertou mais. Tipo, a gente teve que diminuir já, né, algumas coisas que a gente comprava quando estava recebendo auxílio, já tivemos que diminuir, comprar mais pouca coisa, tipo, algumas frutas, essas coisas que a gente comprava, a gente já não compra, porque já tem que deixar para as coisas mais, que no caso o arroz, feijão, as coisas mais grossas mesmo da casa. Il y a eu différents types de réponses locales qui ont été entreprises depuis la société civile, et en particulier dans le domaine de l'agroécologie, dans une réponse par la production d'aliments, et en particulier par les collectifs de femmes auxquels ce rôle de sécurité alimentaire et de soins des personnes en général échoit du fait des rôles de genre. Eles cortaram o auxílio emergencial, mas o nosso aqui está continuando auxiliando a mesma coisa. E vai melhor ainda, porque as pessoas gostaram mais dos produtos, teve mais pedido de venda para nós. Ao mesmo tempo que a gente se sente
triste por causa dessa situação, a gente se sente forte, porque se a gente falar um alô para a Rama, nossa, a gente ouve muitas informações, ouve muitas palavras que confortam a gente. En tant qu'IRD, on a cherché à accompagner depuis la recherche, depuis la production de connaissances, ce type d'initiative qui est peu visible. Et on a fait ça à travers des entretiens à distance réalisés principalement par téléphone, en l'occurrence auprès du réseau RAMA, Réseau Agroécologique de Femmes Agricultrices. E a organização da Rama durante a pandemia só foi possível pelos laços que elas já tinham dentro de cada grupo, dentro da rede como um todo, e pelo fato de que elas foram capazes de manter esses laços através da internet. Então, o WhatsApp virou uma ferramenta fundamental de reunião, de troca de saberes e de organização da comercialização. E isso foi muito necessário porque a comercialização foi muito expandida durante a pandemia. As mulheres da Rama vendiam, em média, em 2019, R$7 mil por mês em produtos para a rede de grupos de consumo de São Paulo. E em 2020 houveram meses em que elas venderam R$26 mil em produtos. Então, essa venda foi muito ampliada, principalmente pelo fato de que elas trabalham com grupos militantes, que encamparam muitas campanhas de solidariedade e que compraram alimentos delas em volume grande para doação para famílias na cidade em condição de vulnerabilidade. E elas também só conseguiram suprir essa demanda pelo fato de que elas expandiram a produção delas. Descobriu-se que elas plantaram na pandemia cerca de 150% a 160% a mais do que elas plantavam antes. Então, isso também foi muito essencial para a expansão da comercialização e para a construção da soberania e da segurança alimentar dos territórios, das famílias. Para a feira também a gente aumentou a venda. Teve digamos que um manejo que a gente usou quando eu estava no grupo das Mulheres do Vermelho, foi aonde que as pessoas faziam pedidos. Antes a gente levava os nossos produtos e deixava expostos lá as mesas, cada um ia pegando, ia apanhando a mão nisso e apanhando a mão naquilo. Com o surgimento da pandemia, que não pode ficar pegando nas coisas, a gente resolveu fazer o quê? Fazer tipo uma sacola. O consumidor encomenda antes, a gente já levava organizado sua sacola, assim diminuía as pessoas que ficavam lá escolhendo, colocando a mão, pegando. Na verdade, teve uma mudança muito grande. Eu, por exemplo, trabalhava de fazenda em fazenda, direto fazenda em fazenda, só trabalhando porque nós não tinha aquela feira, vamos dizer logo o ponto da feira. Nós não tínhamos comércio para vender. Daí de repente surgiu esse grupo de vocês vindo para Barra do Turvo aí para tentar arrumar um grupo de mulher para trabalhar, né? Fala um grupo, mas é um grupo muito grande, né? Tudo que eu podia plantar, eu plantei. Feijão, arroz, milho, batata, abóbora, todas essas coisas eu plantei. Graças a Deus eu também. Uma tintura que a gente não fazia, que a gente só usava em casa, a gente tá saindo, né? O pessoal tá pedindo bastante. Alho, né? Tintura de alho, tintura de alecrim, as ervas que é calmante, a erva São João. Acho que diante dessa situação que a gente está vivendo, o pessoal está procurando tomar chá para poder aliviar, para poder melhorar. Eu investi na minha horta. Ano passado, todo o dinheirinho que entrava eu já guardava ou eu comprava parcelado para mim poder dar conta de pagar tudo. Uma coisa que eu investi foi no cano de gotejamento. Essa irrigação ela é muito boa, que ela não faz com que o solo compacta muito. E outro também foi o sombrite. O uso do sombrite para as alface, porque aqui quando é chuva, é muita chuva. Mas quando é sol de rachar. Aí eu entrei junto com ela, aí começamos a plantar, né, bastante, plantamos feijão, plantei milho. Aí depois veio a pandemia, a gente plantou mais ainda. Aí, né, entrei com associação com uma amiga minha e a gente, né, começamos a plantar bastante. Plantamos abóbora, colhemos muitas abóbora, né, abóbora, pepino, pimentão, feijão, milho, quiabo, plantamos muitas coisas, né? E leva para São Paulo, então a gente vende para São Paulo e tem para o nosso consumo, para o nosso uso, né? Eu mudei, na verdade, tô só querendo plantar as coisas para vender. Mudei, tô só querendo mudar. O que depender, eu já falei para ela, o que depender da minha parte, para plantar as coisas para ela vender, vou trabalhar. As mulheres têm se destacado, né, com a criação da produção de alimentos. Il y a à la fois en interne cette division sexuelle du travail qui reste inégale, avec un risque évident de surcharge de travail des femmes,
Et puis par ailleurs, ce contexte plus large de ces conflits socio-environnementaux qui ne s'est pas du tout arrêté pendant la pandémie. A falta de acesso à comunicação, a falta de acesso às políticas públicas, né? E o desejo de garantir a soberania alimentar tem sido, como diz um chamariz, né, para as políticas públicas, para os grandes empreendimentos avançar sobre os nossos territórios, dentro do processo da mineração, né, das barragens, da implementação da suposta conservação ambiental, pensando na mercantilização dos bens comuns, né? Isso tem tido uma politização de desmantelamento mesmo dos focos de resistência nas comunidades. C'est des activités qui menacent concrètement les territoires de vie, les territoires de production agricole et agroécologique de ces communautés. E as mulheres têm sido guerreiras, né? Porque elas têm conseguido se manter fortes, mesmo passando por todas essas ameaças. Exemplo disso, nós tivemos a questão da vacina, né? Que foi uma luta dos povos, das comunidades, do movimento social, né? Tanto a gente teve várias ações aí no STF, resistindo, né? Contra a falta de política pública, a falta de initiative dentro dos quilombos. Né? Ce que montre l'expérience de la Rama, c'est que l'agroécologie, et en particulier celle pratiquée par les femmes, qui est tournée vers l'autosuffisance, vers la sécurité alimentaire, vers la production diversifiée d'aliments, a permis à la fois la résilience de cette partie de l'agriculture familiale par rapport à une situation générale détériorée, et puis elle a permis aussi la sécurité alimentaire des consommateurs urbains et en particulier périurbains. Ces processus sont aussi bâtis sur le long terme, ils sont le fruit d'alliances locales, de construction collective, là en l'occurrence d'une alliance très ancienne en fait, entre des agricultrices, des femmes rurales au Brésil et puis des mouvements féministes, construits en fait à partir des années 1980. Avec beaucoup d'étapes. Ce n'est pas dans toutes les régions qui sont construites de la sorte, mais il y a vraiment une accumulation politique qui n'est pas transférable dans d'autres contextes. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en inspirer pour construire des processus ailleurs.